Bom, então, mais uma vez, boa tarde, eu sou Bruno. A gente está começando aqui o terceiro dia da, do curso de análise de dados governamentais com R na Semana de Gestão de Políticas Públicas 2020 aqui da USP. Bom, o conteúdo de hoje, ele vai ser focado em a gente explorar um pouco algumas técnicas de visualização, que nos permitem encontrar padrões em dados, né? Algumas metodologias, algumas ferramentas, algoritmos. Na verdade, um deles, a árvore de decisões. A gente vai explorar um pouquinho esse algoritmo, assim, olhar ele em termos de olhar para dentro do algoritmo. A gente não vai fazer isso, a gente vai simplesmente mostrar uma possibilidade de aplicação e tal, e explicar um pouquinho de como ele funciona e como a gente pode usá-lo, né? Antes disso, para como uma primeira etapa, alguns de vocês, alguém aqui que está aqui hoje tentou baixar lá o repositório do curso e tentou usar? Show, Luísa. E como é que foi? Se puder falar, acho que é até melhor. Então, eu tentei, e aí eu fiquei baixando, vi o repositório foi bem, como é que é, indicativo, assim, isso foi bem legal. Só que aí eu baixei, e aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu não baixei o R Markdown, sabe? Ou eu não habilitei, eu não fiquei com a dúvida nisso, porque o meu RStudio, ele é o mais cru, assim, não o Markdown que tem os chunks e tudo mais. E aí eu não sabia se isso ia interferir ou não. Aí eu tentei fazer os códigos e fui travando em algumas partes, assim. Eu tô meio que tentando dar uma travada aos poucos mesmo. E aí eu vou buscando na internet, vendo outras coisas. Mas acho que o mais que é com dúvida mesmo é se interferir no não ser o Markdown ou ser o normal, sabe? Tá. Aí eu queria depois entender melhor isso, o que não é Markdown. Porque se a gente abrir um notebook no RStudio, ele já é aquele arquivo extensão, né? .rmd. Se você está usando o RStudio, aí ele vai abrir como um notebook normal. Mas aí, enfim, porque tem também scripts, né? Aí pode ter, talvez ter sido isso que você se confundiu um pouco. Mas a gente vai ver. Alguém mais tentou? Eu vou fazer uma passagem agora no repositório para a gente, todo mundo ver como que a gente pega lá o arquivo e tal. Prepara o ambiente. Mas alguém mais tentou? Tá, então eu vou seguir aqui. Lembrando que o repositório ele tá aqui, não. Esse endereço aqui no GitHub. E né, eu adicionei algumas instruções aqui do que fazer, do passo a passo para poder pegar o material e utilizá-lo. Né? Então, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como que ficaria, como que eu faria para baixar isso, né? Deixa eu só fazer uma modificação aqui rapidinho para eu poder fazer esse exemplo para vocês verem de forma correta. Aqui. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é baixar o arquivo zip aqui, né? Conforme está indicando as instruções. Tenho duas formas de fazer isso, de baixar o repositório. Eu posso clicar no botão zip, que é como faremos agora. E eu tenho também a possibilidade de fazer usando o cliente do Git. Né? Seja o cliente o cliente gráfico, né? Que a gente pode usar no Windows e tal. Seja o cliente de linha de comando. Na linha de comando, eu utilizaria esse código aqui para baixar. Tá? Enfim, no final das contas, o resultado é o mesmo. Então, quem não tem, enfim, não conhece nada de Git, assim também não precisa se preocupar, que no final das contas é um arquivo zip. Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui no download zip,
Vamos lá. E aí? Ixi. Ah, tá indo. Então ele vai abrir aqui para mim, eu vou baixar o arquivo. Tá baixando aqui. É pesadinho, tem uns dados, os notebooks com pesados. Nossa, minha internet está muito devagar. Muito devagar. Eu acabei de fazer esse teste e ele baixou em 40 segundos. Bom, enquanto ele está indo lá. Então aí, primeiro a gente vai, depois vou mostrar na prática, mas vou mostrando aqui. A gente baixa o repositório, que nem eu estou fazendo, né? O arquivo zip. Depois a gente descompacta o arquivo. Aí o que eu aconselho é vocês definirem um diretório no computador de vocês, onde vocês vão armazenar os projetos de análise de dados, projetos com R e tal, né? O nome que vocês quiserem, mas um lugar onde fique isso organizado. Coloque esse arquivo zip que baixou lá dentro. E aqui tá difícil mesmo. Não tá indo. E aí vocês vão descompactar o arquivo dentro desse diretório. A hora que vocês descompactarem, ele já vai, digamos, vocês têm uma pasta lá, projetos R. Né? E dentro dessa pasta projetos R, vocês pegaram esse arquivo zip que baixou e colocaram dentro dessa pasta. A hora que descompactar o arquivo, vai aparecer dentro dessa pasta projetos R uma pastinha chamada curso R SGPP 2020, esse mesmo nomezinho aqui que é o nome do projeto, tá? Ah, tá. Não, beleza. O recado da Larissa. Vai abrir essa pasta, esse arquivo, essa pasta, né, chamada curso RGPP 2020. Depois a gente vai entrar nessa pasta. Descompactou, ela passa a existir lá, a gente entra nela. Tem um arquivo que tem esse final .arproj. Assim que é melhor. .rproj. Esse aqui é o arquivo do projeto no R, né? No RStudio do projeto R do nosso repositório. Ele que fala, ó, isso daqui é um projeto no R e o RStudio reconhece que é um projeto no R com base nesse arquivo aqui. Eu vou e dou 2 cliques nele. Após isso, vai abrir o projeto no RStudio. Nossa, cara. Colabora com a gente aí. Vai abrir o projeto no RStudio. Depois que a gente abre o projeto no RStudio, aí precisa ser feita uma etapa inicial de configuração. Tá? Tem alguns pacotes que precisam ser instalados e eles estão presentes nessa pastinha setup no arquivo install.r. Então, o que a gente vai fazer lá, que termine para poder mostrar para vocês, é instalar essas coisas aqui. Não estou terminando. Vou fazer isso aí. Mais fácil mostrar. Bom, deixa eu fechar esse projeto. Fechar aqui o projeto. Cadê? Aqui. Eu não quero salvar. Ai, erro. Tá. Ok. Sim. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Aqui tem esse monte de coisa aberta. Ixi, travou. Por que eu não consigo abrir os outros arquivos? Ah, ele travou, gente. Tem que abrir de novo. Um segundinho. Aqui destravou. Tá. Save. Então eu tô aqui, né, ó. Eu peguei aquele arquivo, baixei, eu só vou trazê-lo para essa pasta. Documentos, downloads.
É que vocês não veem toda a minha tela, né? Eu uso duas, então é pior. Deixa eu mover para cá. Para onde a gente vai ver. Aqui. Então, vocês viram que apareceu aqui, né? Um arquivo .zip. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer é descompactar esse arquivo. Tá? Para fazer no Windows é normal, você clica com o botão direito em cima do arquivo, aí vai ter opções lá de extrair aqui e tal, que eu vou fazer no terminal rapidinho, que é mais fácil para mim aqui. Zip curso GPP20 traço main.zip. Onde é que eu tô? Projects. Ixi. ls. Tá, então é isso mesmo. Unzip. Curso. Traço R, traço SGPP. Traço 2020, traço main.zip. Então agora ele abriu aqui, né? Eu tenho esse arquivo descompactado. Esse aqui é o projeto exatamente como vocês vão pegar lá no repositório. Então, ele vai abrir a pastinha, né? Aqui, e eu tenho esse curso RProj aqui que eu tinha falado, eu clico nele. Eu quero abrir o projeto, digo que sim. E ele vai me carregar uma seção do R com esse projeto carregado. Se eu olhar aqui à direita, né, em cima, a gente vai ver que tem um curso RSGPP aqui, vai abrir o projeto. Tá? Então, simplesmente seguir as orientações. Pega esse código, ele fala para, colhe ele no console do RStudio e aperte Enter. Então, aqui é o console. Vou apertar Enter. A minha internet que tá horrível. Bom, é isso. Ele vai baixar os pacotes que precisam ser instalados e vai fazer a instalação deles. Vocês viram que é simplesmente pegar aquele código que está lá, colocar no console e apertar Enter. Enquanto ele está instalando, eu vou mostrar para vocês o que é esse arquivo aqui, install.r. Mas você copiou, baixou o repositório. Desculpa, tá? Isso é importante dizer para vocês. Eu não sei quando que vocês baixaram o repositório. Se vocês baixaram já faz, sei lá, no primeiro dia, por exemplo, precisa fazer novamente o download, porque eu fiz algumas atualizações lá, tá? Ai, eu tô com... Bom, pode acontecer algumas vezes essas coisas aqui, tipo, o pacote tal não tem versão para essa, não pode ser instalado nessa versão do R. O Sharingan Tamer não é instalado nessa versão do R. Eu vou colocar na documentação o que fazer nesses casos. Então deveria. O Urso R dentro do estúdio parece uma janela chamada Project Options. Project Options. Isso aqui? Lucas. Ué, aí se você sai, que não acontece nada? Porque ele deveria abrir aqui para você normalmente, que nem aconteceu comigo. Mas tem esse curso RSGPP aqui à direita, no canto superior do RStudio? Porque a hora que você abre o projeto, em tese, não vai acontecer nada mesmo. Ele só vai abrir o projeto, né? Essa é a dúvida. Se ele tem esse SRGP, esse curso, se ele está dizendo aqui que o projeto que você está é esse curso RSGPP. Então beleza. Então tá tudo certo. Você acessou e entrou no projeto. Aí o que você vai fazer é aquilo, é pegar esse código aqui, ó, colar lá e dar Enter que nem eu fiz, e ele vai instalar para vocês os pacotes. Se acontecer algum erro do tipo que aconteceu aqui, o que acontece? Ele está me dizendo que eu não tenho uma versão desse pacote, eu não tenho esse pacote para essa versão do R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar. E aí a Luísa mandou bem, né? Estou com dificuldade, eu vou lá no Google, e aí eu posso digitar assim, por exemplo, a fonte Elsam GitHub. Porque todo o pacote do R, ele está hospedado no GitHub, sem exceção, tá?
Então, a gente pode tanto instalar direto do repositório do R, lá o CRAN, né? E aí, a forma de instalar é essa aqui, né? Ó. Basicamente, eu dou um... Se eu fosse instalar só um desses arquivos, eu faria assim, né? Install.packages. SF, por exemplo. Isso aqui instala o pacote SF, tá? Eu estou falando que eu tenho várias dependências, são esses pacotes. Então, eu só passo eles... Aqui o que ele faz é, pega cada uma delas e joga dentro dessa função aqui. Faz isso uma vez a cada nomezinho desse aqui. Então, vai fazer uma vez para esse, etc. Ele já instala tudo. Então, quando vocês rodam lá o source.rstudio, esse código aqui, o que ele está rodando, o que ele está executando são essas duas linhas de código aqui. Aí ele instala os pacotes. Por fim, precisa fazer o get underline data. O get underline data, ele vai chamar os scripts que estão dentro da pasta dados, tá? Os scripts R. Então, se eu pegar aqui e rodar assim, ó, ele vai listar para mim os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta, tá? Como eu posso fazer isso em algum outro momento e ter, de repente, mais outros arquivos aí dentro, eu estou dizendo para ele que eu quero fazer isso, só quero pegar os arquivos que tem .r no final. Se tiverem outros arquivos, ele vai selecionar só os que tem .r, aí eu fico com os scripts no final e executo, da mesma forma que a gente usou o source aqui, eu executo aqui. Se eu fizer assim, fica legal de ver o que ele está passando dentro do source. Tá vendo? Ele está criando o meu patch do arquivo e jogando isso aqui, né? E ele passa isso aqui dentro do source. Então, é como se ele executasse isso aqui. Como não, né? É isso aqui que ele executa. Tá? Aí ele chama o script, primeiro, o script 01 underline censo, que estão dentro da pasta dados. Vocês forem lá, tem aqui, 01 underline censo. Né? Ele vai executar nessa ordem. Aí é o script que vai lá no IBGE, pega os dados e tal, e vai terminar como salvando um arquivo .csv dentro da pasta dados. Então vai aparecer aqui. Tá? Aí eu não vou fazer isso porque minha internet está muito lenta, a gente vai demorar um tanto para fazer. Principalmente esse dado do censo, ele não é muito pesado, mas ele tem uns 100 e poucos megas. Então, a gente viu aí que 28 demorou um tantão para baixar do Git, 100 vai demorar demais. E aí, feito isso, o ambiente está configurado. Né? Então, se a gente voltar lá nas orientações, feito isso, aí aproveitar e brincar. Então, abram os notebooks, já tem até o dia 3, né? Os casos e tal. E a minha sugestão é tentar reproduzir, pegar os notebooks, modificar um códigozinho aqui ou ali, mudar uma variável de um processo que tem lá, de pegar um chunk, ele está gerando um gráfico. Muda, dá um names lá no nome do objeto, sei lá se é cultura, DF, sei lá. Names cultura, por exemplo, lá no case 2, vai te dar um nome das variáveis que tem no objeto cultura. Aí muda, pega uma outra coluna e coloca dentro daquela parte de código, troca a variável para ver o que acontece. E assim vai. Né? Aí vocês vão entendendo que pega um daqueles pipelines que eu executo, né? E vai rodando ele linha a linha. Né? Primeiro uma linha, depois 2 linhas, depois 3, que vocês vão entendendo cada etapa o que está acontecendo. Né? E assim vocês vão se acostumando e entendendo o que está escrito lá de código, para o que aquilo vai resultar. Aí a estrutura final, ela vai ser aquela que tem no nosso repositório oficial, né? Que é esse aqui. Eu vou fechar esse aqui, porque depois eu vou mostrar como é que ficaria a estrutura. Então eu vou abrir o outro projeto. Aqui. Esse... eu copiei ele como 2. Calma só um segundinho. Foi. Pronto. Então eu vou abrir aqui o 2020, que é o nosso curso.
Depois que vocês fizerem aquele processo, vai ficar assim, né? Ó. Ele vai salvar aqui censo.csv, cultura CSV, distritos e tal. E o dado final, né? Que é o objeto de... É os dados de cultura, mas já populados por distrito. Né? Então, é aquela base inteira. Ele vai ter as variáveis de cultura, né? Equipamentos culturais, renda e tal. E esse dado vai sendo usado dentro dos notebooks. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Olá, Bruno, eu queria agradecer a sua aula, eu consegui fazer um scrap inteiro com as suas dicas. Ô, louco, cara, que da hora, Bruno. Muito legal, velho. Depois me manda. Me manda o que você fez lá. Eu quero ver. Mas beleza. Tudo bem até aqui? Bom, show. Então eu vou seguir adiante. Para dar sequência aqui, eu vou só retomar um pouquinho do que a gente viu de mais básico, assim, porque aí a gente também dá um recap. Faz um recap um pouquinho. Eu vou abrir só um script aqui simples. E eu vou colocar aqui no script mesmo. Vou deixar salvo isso aqui como recap na pasta do dia 3, tá? Então, vamos lembrar que sempre a gente precisa... de modo geral, a gente vai precisar importar algumas bibliotecas. Então, a gente vai começar fazendo isso. Né? Sempre pensar se o R, ele sozinho dá conta do que eu preciso fazer, ou se eu vou precisar de alguma outra função, de algum outro pacote. Nesse caso, a gente vai usar aqui tidyverse, que é um conjunto de pacotes que tem já um monte deles, o dplyr, o ggplot2, tudo fazem parte desse tidyverse, tá? Então, quando eu carregar esse daqui, eu poderia colocar aqui ggplot2, dplyr, tidyarg, são outros pacotes. Mas quando eu coloco isso aqui, todos esses 3 pacotes já carregam e mais uma série. Vou desligar minha câmera só para garantir que não vai ter tanta interferência da rede. Quando eu carrego esse library tidyverse, ele já carrega todos esses pacotes e mais uma série de outros, tá? Mas não precisamos nos preocupar com isso. Basicamente, library tidyverse vai dar conta de uma série de coisas. Então, eu quero carregar esse daqui. E vou carregar também um outro, que é o library SF. Tá? Legal. Carreguei, abri aqui, né? Vou usar essas bibliotecas, elas estão aqui já. Então, eu vou criar aqui, eu vou importar o dado. Deixa eu comentar, que fica melhor, né? Carregar libs. Importar os dados. Então, eu vou importar os dados, né? Aí eu tenho duas formas. Eu vou mostrar aqui, importar dados CSV e importar dados espaciais. Shape, em formato shape. Tá? Para importar CSV, eu posso ter assim, o R base tem uma função que é read.csv. Então eu vou importar aquele cultura.csv, por exemplo, né? Que ele está em dados /cultura.csv. E aí eu vou chamá-lo aqui de cultura. Ops, ele não está. O que eu estou fazendo? Estou confirmando uma coisa. Cultura.csv. Por que que não está rolando? Às vezes é por causa da... é porque eu estou com outro projeto aberto ainda. Desculpa, gente. Só um segundo. Caralho. Aqui, eu esqueci de clicar aqui e abrir o projeto correto. Beleza. Vou colar aqui e a gente vai seguir. Então aqui eu vou importar o cultura. Beleza, agora foi. Né? Quando esse getWD que eu digitei aqui, ele significa Get Working Directory. Né? Ou seja, obter o meu trabalho, o meu diretório de trabalho, o diretório do meu projeto. Por quê? Porque, por padrão, o R vai sempre procurar os arquivos a partir desse patch, do patch do projeto. Né?
Então, é por isso que eu posso colocar aqui só dados barra cultura, porque na prática o R já está adicionando isso aqui antes, tá? Então, essa parte aqui, o R já sabe, ele já parte desse endereço aqui na minha máquina, porque esse é o meu Working Directory, tá? Então, era só para checar aqui. Aí eu, beleza. Tão simples quanto isso, eu tô com... Deixa eu dar um... Isso igual ls. Já que eu digitei aqui, então também deixa eu falar. RM é para eu deletar objetos, né? Se eu carregar aqui o cultura, eu dou um RM cultura, eu limpo ele do meu ambiente. É importante porque às vezes a gente vai colocando muito dado, vai carregando muito a memória do computador, né? E dependendo da quantidade de dados, do peso desses dados, a memória pode não aguentar. Então, às vezes é importante deletar algum objeto que já está lá e tal, e isso faremos com o RM, tá? Que é de remove. Então, beleza. Agora eu vou importar aquele cultura.cultura.gel, né? Que é o do distritos. Então, esse daqui eu vou usar, na verdade, a função read_sf, que é do pacote SF, se vocês lembram, né? SF. Sempre que eu fizer assim um pacote, eu posso chamar a função dele, né? Então, read_sf é uma função do pacote SF. Se eu der um F1 aqui, né? Ou fizer um help read_sf, ele vai abrir para mim... Ops, caramba, desculpa. Help. Ele abre aqui a documentação da função. Então, ele vai explicar, ó, ele lê objetos simple features de um banco de dados ou um arquivo e também pega o nome das camadas e as geometrias. Aí blá, 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 blá. Como é que é o método? Aqui tá, ó, tem esses argumentos que eu posso usar. A gente basicamente está usando esse aqui, DSN, que é a localização do arquivo. E aí, toca o barco, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo. Tipo, tem um monte de opção, eu só uso uma e beleza, toco o barco e vambora, tá? Então, às vezes a gente olha aqui e fala, nossa, o que eu faço? Muita coisa, né? Sempre tem um ou dois argumentos que são essenciais, o restante vão fazer especificações, assim, que podem ser completamente ignoradas na maioria dos contextos, tá? Então, só que o meu, ele tá na pasta preparados, barra cultura, distritos, underline cultura.csv. Então, é o meu cultura gel, eu não carreguei aqui os pacotes, então ele não habilitou a minha função, agora foi. Vou voltar lá, dados... Preparados, distritos, underline, claro, não mudei a extensão. Ele não vai ler porque é um arquivo .shape. Então, agora eu tenho também esse arquivo aqui, cultura gel. Então, se eu der um head aqui no cultura... Ops, eu dei um RM, né? Se eu der um head aqui no cultura, eu tenho esse dado. Se eu der um head no cultura, underline gel, eu tenho esse aqui, tá? Dois arquivos diferentes, a gente está usando esse aqui, esse dado aqui, nos casos da aula, porque aí já está completinho, está tudo aqui em um só. Agora vamos ver outras coisinhas que também é importantes a gente ter em mente, tá? Deixa eu colocar aqui, visualizar, início dos dados, então head cultura, e eu posso visualizar também a rabeta dele, né, o final. E aí eu vou usar o tail, cultura. Então ele vai me mostrar nesse caso, aqui eu tenho o ID, né, à esquerda, ó, as linhas 91 a 96. Né? Se eu der o head, ele vai me mostrar as linhas 1 a 6. O head sempre tira 6 linhas, tá? Por padrão, eu posso tirar mais se eu quiser também, colocando aqui, eu quero 10 linhas. Aí ele me dá 10 linhas, tá? Então, vamos seguir aqui. Agora, o que a gente vai fazer é selecionar colunas, porque muitas vezes a gente precisa extrair uma coluna específica.
Se é um data frame, eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Se eu quero tirar uma coluna como ainda e manter essa coluna como objeto data frame, eu posso fazer assim, ó. df select, por exemplo, pretos. Ops, não é df, né? Deixa eu pegar só esse cultura aqui que é mais fácil. Bibliotecas. Vou manter esse aqui, mais limpo. Né? Então aqui eu tirei esse objeto como só cultura, só a coluna bibliotecas. Posso tirar também museus. Deixa eu dar um head aqui para a gente ver o resultado só mais curtinho. Então aqui eu tirei só as colunas museus e bibliotecas. Lembrando que essa sintaxe de cima faria o mesmo que essa aqui. Tá? Igual a de cima. Aqui a gente está usando a sintaxe tidyverse. E aqui a gente está usando, vendo que acima, sintaxe base do R. Tá? Mas os dois têm o mesmo resultado naquela história, né? Isso aqui é um pouco mais fácil de ler no final das contas. Mas fica ao gosto do cliente. 2, nós podemos também... Aí aqui só para... Tem algumas variantes, tá? Eu vou deixar aqui como para exemplo de vocês depois. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero contains bib. Digamos que eu tenha várias colunas com biblioteca. Número de bibliotecas, quantidade de livros na biblioteca, quantidade de habitantes por biblioteca, e todas essas variáveis têm bib no nome. Né? Eu posso simplesmente mandar aqui um contains bib, ou seja, selecionar o que tem bib, né, no nome, e ele vai me tirar a variável que tiver isso daqui. Aqui só vai sair uma, porque só tem uma, mas deixa eu ver até um exemplo. Aqui uma coisa. Names, cultura, underline gel. Deixa eu ver se tem algum padrão aqui. RN, por exemplo, se eu fizesse assim, ó. Cultura, underline gel, select contains, RN. Ele ia me tirar a renda domiciliar e a renda domiciliar média. Tá? Que são essas duas variáveis que tem a RND. E assim vai. Lembrando que como esse aqui é um dado espacial, ele traz a geometria independentemente do que eu faça. Tá? Não selecionei, mas ela vem. Então, tem alguns exemplos aqui. Beleza. Outra ação que a gente pode fazer é filtrar os dados. Filtrar é a mesma coisa que selecionar, só que nas linhas. Né? Quando eu quero tirar uma coluna, eu uso select. Quando eu quero tirar linhas, eu uso filter na linguagem do dplyr. E aí eu vou mostrar também duas formas de fazer isso. Na sintaxe do tidyverse, a gente faria assim, né? Cultura, filter, bibliotecas. Essa coluna, lembrando, ela diz para mim o número de bibliotecas que tem naquele distrito. Eu quero só as bibliotecas, os distritos, então, que tem bibliotecas igual 0. E ele vai me dar aqui. Esses, ó, número de bibliotecas, 0. Tá? Isso aqui a gente chama de operador lógico, porque ele me dá... É como se eu tô é como se essa expressão aqui perguntasse assim: o número de bibliotecas é igual a 0? Tudo que a resposta for sim, ele traz, né? Eu poderia dizer que eu quero os distritos que não têm bibliotecas igual a 0. Então, ele vai tirar tudo que for diferente de 0, e na prática é diferente de 0. Então, eu vou deixar os dois exemplos aqui para assim.
assim é o diferente de, né? Deixa eu marcar aqui. Igual a diferente de. Eu posso também colocar aqui maior que. Posso colocar aqui maior ou igual que. Quiser. Então aqui, ó, basicamente ele vai me trazer tudo, porque é de 0 para cima que eu tenho, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, maior ou igual a 5. Então, só vão sair as bibliotecas, os distritos que tem 5 as observações, né? Em que a coluna bibliotecas tem 5, um valor de 5 ou mais. Aqui eu vou tirar em que tem maior que 0, então só não vai vir o que é 0. Aqui também, na prática, vai fazer a mesma coisa que esse, mas é diferente, né? Porque eu poderia ter, por exemplo, menor que 0, né? Nesse caso aqui, eu tiraria tudo que é menor que 0 e tudo que é maior que 0, só o 0 que não. Nesse daqui, eu tiraria tudo que é maior do que 0, né? Se tem menor que 0, não vem. E aí tem vários outros operadores, esses aqui já são os mais básicos, né? Você pode fazer menor e maior aqui, inverter para menor e maior. E aí eu posso casar também esses operadores. Digamos que eu fizesse algo assim. Bibliotecas maior que 0, maior que 5 e museus maior do que 10. Vamos ver o que vem. Me vem um único distrito. É um distrito que tem aquele lá de 13 bibliotecas e tem 11 museus. Tá? Então aqui eu estou usando um operador, que é esse finalzinho de E, né? Então que ele me diz ele me fala assim, você tem duas condições. Só que essas condições, elas são intersecção, né? Eu estou falando um e outro. Bruno, esse arquivo você vai colocar no repositório do GitHub? Sim, já está. Ah, sim, esse daqui eu vou deixar na aula 3 depois. Assim que a gente terminar a aula, eu subo ele como recap, tá? Ele vai ficar na pastinha dia 3, Bruno. Enfim, aí aqui eu estou usando dois operadores, eu poderia fazer diferente, né? Eu poderia que biblioteca maior que 5 ou museus maior que 10. Ops. Ó, como o resultado é diferente, né? Porque pode ver que aqui ele vai me trazer, inclusive, uma biblioteca 4, que é menor do que 5. Eu estou querendo maior que 5, ou seja, a partir de 6, né? E aqui tem uma 4. Porém, tem mais de 10 museus. Então, aqui não é um e outro, é um ou outro, né? Aqui é a união. Aqui seria uma intersecção, aqui seria aqui é uma intersecção, aqui é uma união. Quem já assistiu as aulas lá de introdução à estatística 1 e tal, quando o professor fala sobre a teoria dos conjuntos e tal, vai lembrar disso, né? Intersecção, união, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente já viu como filtrar os dados. Isso aqui na sintaxe do Tidyverse, tem alguns exemplos aí. A gente pode fazer, se eu fosse fazer isso na base do R, né? Sintaxe base do R. Eu faria assim, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ele viraria isso aqui, ó. Cultura e bibliotecas igual zero. Ops. Biblioteca. Não, o que eu tô fazendo de errado? Ah, tá. Esquecendo disso. Tá, então eu tô tirando aqui as 6 primeiras linhas com head desse resultado aqui, né? Que é... O que eu tô dizendo aqui, para deixar bem claro, tá? O que funciona aqui? Eu tenho um ponto à esquerda e um ponto à direita aqui do meu colchete. À esquerda eu vou fazer indexação de linha. À direita, linhas, colunas. Então eu posso fazer, por exemplo, cultura. Eu quero a primeira linha da coluna bibliotecas.
Então, ele me diria assim, a primeira linha da coluna bibliotecas, se eu der um head cultura aqui, a gente vai ver que na coluna bibliotecas a primeira linha tem 2, né? Se eu, por exemplo, aqui na linha 3, se eu colocasse aqui 3, ele me tiraria 3, tá? Aí tem um... Deixa eu ver uma coisa. Não, isso aqui daí, ó. Tá. Vamos... Então, quando eu estou passando aqui dentro, né, esse resultado aqui, ó, essa operação, o que ele me retorna? Ele me retorna um vetor me dizendo assim, falso, 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 falso. Onde a resposta aqui é não, que significa o distrito tem mais que 0 bibliotecas, vai ser falso. Onde é true, que significa o distrito tem 0 bibliotecas, vem aqui, né? Como true. E aí o que ele faz é ir linha a linha, tá? Verificar essa condição e no final das contas retornar só aquelas linhas onde o resultado é true, tá? Por isso que eu vou fazer aqui assim, vai vir um monte, deixa eu melhorar isso aqui, passar uma outra condição maior que aqui, a gente tem pouco, né? Maior que 10. Então ele vai confirmar lá, no final das contas, isso aqui é o mesmo que isso aqui. Tá? E que eu poderia ter escrito assim. Tá? Tudo isso aqui vem formas diferentes de escrever a mesma coisa, mas chegam no mesmo lugar. Isso daqui é uma das confusões que a gente tem no começo de usar o R. Tá? É entender essas várias formas de chegar no mesmo lugar, porque embora pareça, nossa, que confusão, dependendo do contexto, pode ser melhor fazer de um jeito, pode ser melhor fazer de um outro. Né? Mas para começar, eu sugiro a vocês, para começar, tá? Que vocês explorem muito essa forma aqui de escrever o código. Tá? E quando precisar, procura no R como no Google aí como executar na base do R, tal, mas eu sugiro começar assim porque ele é mais intuitivo de para quem nunca teve contato de ir pegando. Bom, beleza aqui. Tem mais 3 coisas que eu quero mostrar, que é a criação de novas variáveis. Então, a gente pode usar o mutate nesse caso, tá? Vamos pensar aqui, cultura, mutate, bibs e museus. Então, eu vou pegar aqui, eu vou somar o número de bibliotecas e museus. Essa variável, para mim, diz isso aqui, então. O quanto de bibliotecas e museus tem um distrito. Né? Quando eu rodo... Deixa eu dar um head aqui também. Quando eu rodo assim, ó, o que ele me retorna aqui? Me retorna todo o dataset com essa coluna bib museus adicionada, que ela não existia. Né? Se eu tirar essa parte aqui, você vai ver que essa coluna não existia. Quando eu dou um mutate, ela existe, passa a existir. Como que eu criaria ela na base do R? Eu criaria assim. Bibs, underline museus, sinal de atribuição, cultura e bibliotecas, mais cultura e museus. Quando eu faço assim, agora eu tiro aqui o meu head cultura, lembrando que aqui eu não adicionei, né? Eu não adicionei essa variável no meu dataset aqui. Né? Eu só gerei o resultado para gente. Eu não atribuí, né? Eu teria que ter feito isso aqui. Tá? Aqui eu atribuí, então adicionei essa coluna. Então agora, a hora que eu rodar aqui, só o objeto cultura, essa coluna está guardada. Tá? Então, novamente, isso aqui e isso aqui fazem a mesma coisa. A diferença é que aqui, se eu quiser criar outro, eu tenho que ir colocando coisas assim, né? Então, sei lá, bibs, teatros, bibs e outros. Por exemplo, eu faria teatro e outros. Enquanto aqui, eu faria assim, né?
Ops. Bibis underline teatro igual bibliotecas mais teatro e cinema. Bibis underline museus. Outros igual bibliotecas mais outros, tá? Então, esse código aqui, e aí eu faria assim, né? Na verdade, ele ficaria assim. Esse código aqui, tira esse resultado aqui, deixa eu adicionar um head para a gente fazer o resultado. Aqui, né? Adiciona essas outras colunas. Eu criaria essas outras colunas no dataset, lembrando que se eu tirar só o cultura, não tem ainda, né? Essas variáveis. Ops. Aqui, não tem ainda essas variáveis dessas outras duas, né? Aqui eu vou criar elas. Eu vou olhar. Então, aqui agora. Tá? Então, isso aqui faz o mesmo que isso. Tá? Que é essa vantagem de sem encadear, né, o código, porque aqui eu poderia meter uma outra operação, por exemplo, com elas e assim vai. Tá? A outra coisa que eu queria lembrar é o summarize, que é o resumos. Então, eu posso pegar aqui o cultura, summarize, min, vou chamar aqui de média. Média igual min, bibliotecas. Eu vou saber que na cidade eu tenho, em média, 1,7 biblioteca por distrito. Posso fazer isso aqui também com outra variável. Teatro, underline, cinema, tem em média 11 por distrito, só que eu posso fazer assim também. Média bib, média underline teatro. E aí eu vou ter esses dois resultados aqui. Tá? Posso fazer isso para várias variáveis. E eu posso agrupar, tá? Então, agora vamos fazer isso com o cultura gel. Vou pegar aqui o cultura underline gel. Deixa eu só ver os nomes. Para não me perder. Eu quero... Qual que é? Deixa eu só ver uma coisa. Cultura... Eu já estava confundindo a função do Python. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Eu tenho 13 outros... Vamos fazer com museus que tem uma quantidade de bibliotecas mesmo, é isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Cultura Gel. Essa variável aqui, como eu falei, é a de renda domiciliar média do distrito, né? Onde que pega o link do repositório, Pedro? Eu vou colar aqui para você. Tá aqui. Eu mandei por e-mail para vocês também, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui bibliotecas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse Cultura Gel e vou agrupar, que aí eu vou lembrar de outra função. Group by, tá? E aí eu vou tirar aqui, eu vou agrupar por bibliotecas. Ops, esse é o nome da biblioteca aqui, é outro, esse é o nome estranho, bibliotecas. Então, agrupado por biblioteca, eu vou fazer... Tá. Eu vou fazer... eu vou calcular a média da renda domiciliar, média da renda domiciliar do distrito, de todos os distritos. Ou melhor, a média da renda média, né? Deixa eu só dar aquele data frame para limpar aqui o output. Mas o que eu tenho agora? Eu tenho uma lógica aqui que me diz qual que é a renda média de cada distrito, dado o número de bibliotecas. Então, eu sei que com 0 bibliotecas, tem uma renda domiciliar média de 5.268. Naqueles que tem uma,
3.406, e assim vai. Esquisito, né? Achei que isso aqui dá o contrário. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver por museu. O museu já inverte, né? Se a gente olha por museu, por exemplo, a gente já vê que quanto menor o número de museus, em geral, né? Tem umas variações aqui, não é exatamente linear, mas a renda vai crescendo. Tem uma tendência, né? De crescimento da renda conforme aumenta o número de museus. Isso aqui provavelmente é ali o Brás, centro da cidade, onde tem uma galera, enfim, mais rica e mais pobre junta, né? Misturada. Mas de museu, isso aqui, por exemplo, daria uma indicação para a gente de que, olha só que curioso, então a distribuição das bibliotecas no município, ela é maior onde a população tem uma renda mais baixa. Então, quando eu penso na distribuição das bibliotecas, isso, se vocês lembrarem do mapa que a gente fez, dos mapas que fizemos ontem, né? A distribuição das bibliotecas, que era no território do município, que era mais dispersa do que de museus, por exemplo, né? A gente vê isso aqui de outra forma, tá? E aqui, por outro lado, a gente vê que não, tem uma tendência de quanto maior o número de museus no distrito, maior a renda, de modo geral, né, maior a renda. Isso a gente faz com o Group By. Eu poderia, só para mostrar mesmo a diferença, se eu fizer essa mesma operação sem o Group By, eu tenho esse resultado, que me dá a média geral, né? A média da renda domiciliar no município de São Paulo em 2010, né? No censo de 2010, era de R$ 3.961. Quando eu aplico esse Group By, quando eu aplico o Group By, eu vou ter a mesma medida, resumo, no caso a média, só que para cada um do número de museus possíveis nos distritos, né? E lembrando, eu posso aqui média domiciliar, média underline per capita, por exemplo, range underline PC. Aqui eu vou ter para o geral do município, então a renda per capita média era de 1.380, domiciliar média de 3.960, e aqui eu vou trocar, eu vou executar, e eu tenho essas duas colunas agora, né, associando o número de museus com a renda. Então, e aí né, a lógica é a mesma, vai aumentando a média da renda per capita, conforme aumenta também o número de museus. Daqui que tem uma quebra, mas no geral é isso. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse daqui era um recapzinho, bem simples. Essas funções básicas, assim, eu vou até deixar aqui, né? Assim, recap, e aí o que a gente está vendo aqui? Select, filter, mutate, summarize, group, by. Tá? Cara, de verdade, se vocês aprenderem a usar essas 5 funções, vocês já vão começar a se sentir os ninja dos dados. Porque já dá para fazer uma cambalhada de coisa. E aí você vai usando elas em conjunto, né, e tal. Então funciona bem. Já cobre uma série de necessidades práticas, assim, para analisar os dados, tá? Então esse arquivo está aqui. Eu vou depois subir lá para o repositório. Até aqui tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essas funções? Tudo ok. Show. Então, beleza. Agora, então, a gente vai olhar o case de hoje. Eu fechei. Deixa eu abrir aqui o RStudio. No case de hoje, a gente vai, como eu comentei, conhecer um negócio chamado árvore de decisões.
muito provavelmente, vocês já ouviram falar disso, né? Tem metodologias de gestão de árvore de decisões na gestão de projetos. Entendi as funções, mas não consegui fazer o R e trabalhar os dados. Aí é um negócio talvez mais específico. Eu vou no final das contas compartilhar. Bom, vocês têm meu e-mail lá, né, que eu mandei para vocês. Se vocês fiquem à vontade, tá? Para tipo, sei lá, tira um print, manda para mim por e-mail. Se eu tiver condições, eu posso dar umas dicas e tentar entender com vocês onde é que tá travando. Beleza? Pode mandar mesmo, Lucas, fica à vontade, cara, tá? Então, beleza, a gente vai lá dia 3, pastinha. Eu tenho aqui case 3. Deixa eu até apagar esses negócios aqui, porque tá a mais. Case 3, RMD. A gente vai, deixa eu apagar todos os outputs. Começar do começo, né? Isso aqui, você não precisa... Assim, essa parte aqui, a gente não precisa se preocupar, ela sempre vem por padrão quando eu crio um documento R Markdown, tá? Se eu vier aqui em File, New File, e R Markdown, né? Pode aqui dar caralhada aqui de arquivo, de tipo de arquivo possível, né? A gente vai usar só o R Markdown. Então, sei lá, vai aparecer aqui, sei lá, um documento elegantão, o autor sou eu, e eu quero no formato HTML, que pode ser PDF ou Word também, e tem template de artigo, tipo, você faz ele aqui no R Markdown, ele sai com um template de um artigo para publicar, tem umas viagens dessas, uns negócios super legais. A gente vai usar basicão, tem apresentação, né, que dá para fazer, app, né, tipo de dashboard e tal. A gente vai usar um HTMLzão, eu vou dar um OK. Então ele já cria esse aqui, ó, né, já colocou o título, um documento elegantão, o autor sou eu, foi criado nessa data, o output vai ser um documento HTML, né? E aí ele já coloca um setup inicial dessa biblioteca aqui, o Knitr, que dá as configurações para o R Markdown poder ser processado depois. Também não precisa entrar no detalhe, quem tiver curiosidade, basta buscar, tem uma documentação bem legal no site da RStudio sobre R Markdown, e tem um livro que eu vou deixar para vocês também de indicação, que é o R for Data Science with R, agora não lembro de cabeça, que é do pessoal também que trabalha lá no desenvolvimento da RStudio, e é um material super legal, assim, para consulta, né? Mas isso aqui era só para mostrar mesmo. Então vamos lá. A gente inicialmente, deixa eu abrir isso aqui para a gente olhar lá. Então vamos pensar assim, essa estrutura aqui, né? Ela é familiar para vocês? Alguém já viu alguma coisa assim desse tipo? Certo, Pedro, certo, Sim. Lucas, boa, Cacilda, boa gente. Parece um mapa mental, exatamente. A lógica é a mesma, Luísa, de um mapa mental, né? Existe uma hierarquia aqui entre os pontos, entre os nós, né? E basicamente, o que ele está defendendo... Basicamente, isso aqui é uma árvore de decisão para eu decidir se eu vou na praia ou não, né? Então, vamos pensar quais são as possibilidades, né? Ir à praia. Então, o primeiro... Tem 3 variáveis aqui que são importantes. Na verdade, uma, né? Que é o clima. Então, imagina que eu tenho uma primeira variável aqui que é o clima. Tá nublado, tá chovendo, tá sol. Dependendo do resultado dessa variável, eu vou pegar algum caminho. Se tiver chovendo, ponto, não vou pra praia. Fico em casa e já era. Acabou aqui, né? Se tá nublado, depende da temperatura, porque pode estar nublado e tá mais abafado, curtir uma praia legal desse jeito, mas pode ser que esteja frio, né? E aí nublado, um ventinho, uma temperatura um pouco mais baixa, já não vale a pena, pode não ser tão agradável, não vou, né? Então, se nesse caso tá nublado, então beleza, eu vou olhar para a temperatura. Qual que é a temperatura? Tá menor que 24 graus? Eu não vou. Tá maior que 20 ou igual a 24 graus? Então eu vou para praia. Bom, se tá sol. Se tá sol,
talvez, se bem que essa variável aqui é esquisita, né? Umidade muito baixa na praia é difícil. Mas, se tá muito sol, vamos pensar, sei lá, tá muito sol, eu vou pro parque ou não. Pô, tá sol, mas tá super seco o ambiente, né? Então, sei lá, tenho rinite, isso me faz mal, não vou. Mas a umidade não tá muito. Ah, aqui ele até fala que se a umidade estiver muito alta, não vai, e se tiver menor, não vai. Esquisita essa decisão dele. Mas, enfim, a lógica é essa, né? Então, quando uma árvore de decisão, ela é, uma estrutura que ajuda a gente a entender padrões, né? Aqui, digamos que eu tinha um target, que é ir à praia, uma resposta possível, uma pergunta para duas respostas possíveis, ir ou não ir, né? E a decisão de ir ou não ir, ela vai ser quebrada e explicada por diversos fatores. No caso aqui, uma variável que é o clima, a outra a temperatura, a outra a umidade. A interação entre essas três variáveis, né, me ajuda a tomar a decisão do que fazer nesse dia, se vou ou não à praia, né? Aí a árvore de decisões, as árvores de decisão, elas são, eu coloquei aqui, né? São modelos de aprendizagem supervisionado. Para quem nunca ouviu falar disso, basicamente, vocês já ouviram falar de machine learning, né? Que é super hype e tal. Árvore de decisão é um modelo é um algoritmo de machine learning, ou seja, de aprendizagem de máquina, e a gente chama ele de um algoritmo de aprendizagem supervisionada. Por que supervisionada? Porque para ele funcionar, eu tenho que ter a resposta antes. Né? Eu tenho que ter uma base de dados no qual eu passo essa resposta para esse algoritmo. Então, digamos que a gente vai ver, né, mais na frente, a gente queira entender um pouco como que é a distribuição do número, como que a renda e a presença de população negra, né, explica a presença de equipamentos culturais. Então, eu posso montar uma árvore de decisão no qual eu vou ter um target, uma variável a ser predita, né, a ser estimada, uma variável y, a gente chamaria, né? E essa minha variável y, né, que pode ser organizada de várias formas, ela vai ser explicada por duas outras variáveis nesse caso, que seriam o número de pessoas pretas no distrito e a renda domiciliar, né? E aí eu tenho a árvore vai pegar essas duas variáveis, vai olhar para essa variável y e vai ver como que essas outras duas variáveis explicam a resposta, né? O resultado que está presente nessa variável y, que no nosso caso seria alguma coisa relacionada ao número de equipamentos. E aí ele pode ser um problema de regressão, ele funciona também para regressão como classificação. Vocês provavelmente já escutaram falar de regressão linear, regressão logística. Se alguém faz a aula de métodos quantitativos com o professor Alexandre, não sei ainda como que está hoje, mas ele costumava passar para a gente, né, como aplicar uma regressão linear. Inclusive, essa disciplina foi o meu primeiro contato com uma regressão linear lá atrás, tem uns anos. E dela, né, depois eu peguei um pouquinho que tinha aprendido lá, que eu consegui absorver, e, enfim, fui seguir meu caminho e estudar mais, né? Aí, quando a gente fala de problema de regressão, eu estou falando de uma variável y que é numérica contínua, né? Então, sei lá, eu vou prever a nota de um aluno no Enem, né? Eu quero criar um modelo que seja capaz de acertar a nota que os alunos que fizeram o Enem em um determinado ano tiraram em matemática, né? A nota de matemática ela é um valor numérico, 330, 480, 570, 700, 800, vai até 1000, né? Mas é um valor... Desculpa, gente, só um segundinho. Só um segundinho.
Desculpa, gente, ele acabou de acordar. Né? Mas vamos lá. Bora. Então, retomando aqui, um problema de regressão é um problema que vai estimar um valor contínuo, né? Como um exemplo que eu trazia era a nota de um aluno no Enem. Esse valor poderia ser muitos outros. Eu poderia prever em uma aplicação prática, né? Prever quais serão as minhas vendas no mês que vem, dado que eu tenho um negócio que comercializa alguma coisa. Se eu tiver a capacidade de prever o quanto eu vou vender no próximo mês, eu tenho melhor condição de me preparar em termos de estoque, por exemplo, e de ser mais assertivo com a quantidade de material que eu vou precisar para essa produção, né, para a demanda que eu terei. Isso pode me facilitar e me evitar problemas com, de repente, ficar com pouco estoque, pouca matéria-prima e ter que comprá-la mais caro num momento de urgência, por exemplo, né? Isso porque eu tinha condições de prever a quantidade de, sei lá, prever a quantidade de itens que serão vendidos. E aí, dado isso, eu sei o quanto que eu preciso para produzir cada item, então eu consigo fazer uma conta, falar, cara, eu preciso ter tanto, né, de tantos materiais e não vou passar perrengue lá na frente. Outra possibilidade são problemas de classificação, né? Diferente de prever um número contínuo, é prever uma categoria, né? Uma resposta e aí esse problema de classificação ele pode ser tanto binário, né? Uma resposta 0 ou 1, por exemplo, sim ou não, verdade ou mentira, enfim, né? Como ele pode ser, no meu contexto, né, do meu trabalho, a gente quer saber, por exemplo, se um cliente vai pagar ou não o empréstimo que a gente faz para eles. Então, a gente desenvolve modelos também, por exemplo, com essa pergunta, que o cliente vai terminar de pagar a dívida? Isso daí é uma resposta de sim ou não, né? E a gente prevê uma probabilidade dele terminar de pagar a dívida ou dele não terminar de pagar a dívida. E aí, a diferença na classificação é que, de modo geral, eu vou prever uma classe, né? Então, digamos que a minha resposta seja o cliente não pagará o contrato, né? Só que isso me dá uma probabilidade de ocorrência, né? O modelo ele vai me dizer ele não pagará o contrato com uma probabilidade de 80% de não pagar. Ou ele vai me dizer assim, esse contrato tem uma probabilidade de 20% de não pagar. Então, como a probabilidade de não pagar é baixa, eu suponho, então, que ele pagará. É assim que vai funcionar. Tá? Isso aqui não é tópico, mas quem tiver mais interesse em destacar sobre machine learning e tal, vai topar muito com esses termos, né? E, tipo, é tópico básico. Então, já fica esse shotzinho aqui para quem tiver interesse em se aprofundar. E aí, a estrutura, né, de uma árvore de decisões. A estrutura de uma árvore de decisões ela é bem simplesona. Ela tem, de modo geral, uma raiz. E aí, a gente pensa a raiz, né, como... Pensa uma árvore, né, mesmo. É o que está no chão, né? E aí ela vai ramificando para cima. Então, no nível hierárquico, esse aqui é o primeiro nível. Aqui no nosso caso da árvore que a gente está vendo, seria esse ir à praia. Né? Ir à praia é o nosso nó raiz. Todo nó raiz, ele tem... É ele que dá sequência, né? Então, ele é primeiro chamado de nó de decisão. Porque é essa a decisão que eu quero tomar. Ir à praia. Ou não ir à praia, né? Aí eu vou ter outros nós. A partir da raiz, eu tenho nós. Os nós que são filhos da raiz. Então aqui eu vou ter um nó na temperatura e vou ter um nó na umidade, que são nós filhos, né? São nós filhos por quê? Porque ele tem... ele vai ter um nó folha, que é o terminal, que é o nó de desfecho, né? Então, aqui o nó de desfecho, o nó terminal é ir à praia ou não ir à praia, tá? Essa é uma estrutura de árvore de decisões, essa aqui é uma estrutura simples, com a profundidade de 3 níveis, ela pode ter infinitos níveis,
infinitas variáveis, e aí, enfim. E aí a gente vai agora ver como que executa e realiza uma árvore de decisões dessa. Eu estou deixando isso comentado para a hora que rodar o notebook aqui, ele não instalar, mas quando vocês forem usar esse notebook, descomentem essas linhas aqui, tá? Descomentar significa deletar isso aqui, tá? Porque ele vai precisar instalar esse pacote arpart, bem que eu acho que ele já vem, mas esse arpart.plot, o core plot não vem instalado por padrão. Então precisa ser instalado para rodar, tá? Aqui eu estou deixando eles comentados porque... Porque senão ele vai instalar na hora que eu apertar aqui no Knit, né? Para rodar o R Markdown. Então vamos lá, vou começar carregando as bibliotecas. Então as bibliotecas que eu vou usar são a Tidyverse, o SF, arpart, arpart.plot. Então eu carrego aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Ctrl Shift. Vou limpar de novo o ambiente. Para a gente começar do zero. Limpa aqui o ambiente. Beleza. Então vamos carregar aqui as bibliotecas. Nós vamos carregar. Tá carregando aqui embaixo. Beleza. Rolou. Agora eu vou carregar o dado. Então eu carreguei ele como DF. E vou preparar esses dados para a árvore. Então a gente vai fazer duas arvorezinhas. Até deixei uma outra aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar, que seria a população negra. Eu tenho as variáveis número de pretos e número de pardos. Então eu vou transformar isso numa variável chamada negros. E eu também vou, para facilitar a leitura, eu vou dividir por 1000. Então o número vai ser tipo 1, significa que aquele 1 corresponde a 1000 pessoas brancas. E vou fazer isso também para negros, pessoas. Vou criar uma variável aqui que é equipamento per capita. Então estou dividindo o número de pessoas no distrito pelo número de equipamentos. E dividindo isso por 1000, eu tenho o número de equipamentos para cada 10.000 habitantes. Estou dando uma condição aqui que a gente chama de if-else, né? Se, então, né? O if-else é isso. Se uma condição, então, esse valor. Então, a minha condição aqui é porque... Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo que tem, quando tem aqui equipamentos, eu estou dividindo o meu denominador é equipamentos, né? E eu posso ter distritos com um número de equipamento 0. Eu não vou ter com pessoas, com um distrito sem moradores, mas eu posso ter um distrito sem equipamentos. Sempre que eu divido por 0, dá ruim. Né? Ó, vocês vão ver aqui embaixo. Vou fazer aqui em cima aqui melhor para vocês enxergarem. Né? Se eu dividir 1000 por 0, ele vai me dar esse valor aqui, inf. Ele não consegue fazer essa divisão. Mas eu sei que, se ele está dividindo por 0, significa que naquele distrito existe 0 equipamentos por habitante. Para cada 10.000 habitantes. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é essa função infinite, ela me diz se é infinito. Isso aqui é infinito. É um valor infinito. Tipo, não é... whatever, assim, não é um valor numérico, ele me diz que é um valor infinito. Toda divisão por 0 vai gerar esse resultado. Como eu já sei que no caso o meu resultado inf, ele corresponde a 0, eu estou dizendo assim para ele, se é infinito, em equipamentos PC, tá? Se eu pegar aqui para ficar bem clarinho, df e pessoas, dividido por df e equipamentos. Podem ver que vão aparecer alguns resultados aqui, inf, né? Esses resultados aqui são os lugares, as linhas, na qual o valor de equipamentos era igual a 0, tá? O que eu vou fazer é me dizer assim, ó, is.infinite, tudo que sai desse resultado aqui, né? Todos esses números, desses valores que a gente está vendo na tela, que é o resultado dessa divisão aqui. Tudo que sai dele é infinite, aí ele vai me falar assim, onde é esse valor? Ele vai falar assim, true, esse valor aqui é infinite. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, se é infinite, então é 0,
Se não é infinity, eu quero o próprio valor dessa variável, não muda, tá? E aí no final eu vou ter, eu poderia fazer aqui também, só para ficar claro. Fora. E aí lembrando, né? Ver como a gente economiza, a gente libera. Então vamos lá. Aqui acho que eu não criei nessa variável, né? Não, deixa eu criar aqui. Ah, mas eu já... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu comentar isso aqui. Beleza. Então aqui, ó. Ué. Beleza. Ficamos per capita. Tá, tem os inf. Então o que eu vou fazer aqui... Vocês estão vendo aqui, né? Se eu tirar só def equipes, ele tem infs, né? E se eu rodar essa linha aqui, ele vai me preencher onde era inf com 0. Tá? Então, ó. Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, beleza, beleza. Boa. Então, beleza. Aqui, ó, eu estou criando uma variável, essas variáveis y são os nossos targets, né? Nossas variáveis a serem estimadas. Uma delas está me dizendo assim, o número de equipamentos é maior do que a média de equipamentos? Se for, a resposta for 0, menor ou igual à média. Se for 1, maior que a média, né? Se for true, maior que a média. Aí a outra pergunta é, os equipamentos igual a 0? Se sim, maior que 0, se não, 0. A outra é, o número de equipamentos per capita é maior que a média de equipamentos per capita? Se a resposta for false, menor ou igual à média. Se a resposta for true, maior do que a média. Então eu vou ter agora o meu objeto df com essas colunas aqui. Tá? Elas agora foram adicionadas no meu dataset. Daqui para frente, né? De negros em diante. E aí, beleza, a gente já criou algumas variáveis, vai explorar essas variáveis para ter uma noção, né, do que criou. Então eu vou primeiro dar uma olhada aqui. Eu estou criando eu só estou comparando a média, tá? De algumas variáveis, número de brancos, de negros, número de pessoas e a renda domiciliar, pelo grupo que tem menor ou igual ou maior do que a média de equipamentos do município naquele distrito. Então, digamos que, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu tirar aqui melhor. Ops. Eu vou ver aqui, ó, se eu tirar a média de... Qual que é a variável de Y? Não, desculpa. Se eu fizer assim, ó, table df e y1 e contar, né? Vou ver que eu tenho 75 distritos com menor ou igual número de equipamentos culturais que a média do município e 21 distritos com uma quantidade de equipamentos maior que a média do município. Isso aqui dá para mim uma proporção de 0,71, aqui assim, me dá uma proporção de 78% dos distritos, tem 78,120.
Nossa, gente, desculpa, caiu geral aqui. Essa janela. Beleza. Vocês estão me escutando agora, né? Show. Desculpa, viu, gente? Bom, vamos lá. Eu falava que eu podia aqui, né, olhar a minha variável y aqui, que é tem ou não maior do que a média de equipamentos no distrito, tem essa distribuição, e a média de número de equipamentos é 17. Então, eu estou olhando assim, eu tenho de 75, que tem menos que isso, 21, que tem menos ou igual, menos que isso, menos que de 17 para baixo, e eu tenho 21 que tem mais de 17. Vamos fazer uma outra olhada aqui agora na... Desculpa. Né? Então, quando eu estou olhando aqui esses valores, eu estou vendo assim, a média de pessoas brancas em distritos com menos de 17, com 17 ou menos equipamentos é essa, a proporção de brancos em distritos com mais é essa. E aí é engraçado, né? Porque se eu comparar essas distribuições aqui, relacionadas à quantidade de pessoas brancas e de pessoas pretas, negras, né? Aí já vem um insight muito legal. Porque o que está me parecendo aqui é que aqui eu não tenho uma diferença tão grande de um para outro. Né? Eu tenho aí uma diferença de uns 11%, mas não é tão desbalanceado, não é tão desequilibrado. Né? Aqui eu tenho uma diferença muito grande. Né? Só 20% da população preta, negra do município de São Paulo em 2010 vivia em distritos que tinham mais equipamentos do que a média do município. Né? E 80% da população preta, negra, vivia em distritos que tinham uma quantidade de equipamentos culturais menor do que a média do município. Então, aparentemente, ser branco não influencia muito nisso. Mas ser preto, sim. O fato de você ser branco na cidade de São Paulo não tem uma associação muito grande com a disponibilidade de equipamentos no território onde você vive. O fato de ser preto, né, ser negro na cidade de São Paulo, tem uma associação muito grande com a disponibilidade de equipamentos no lugar onde você, no distrito, né, em que você reside. E isso a gente pode ver só comparando essas duas distribuições aqui. Tipo, não dá para dar aquela martelada, né? Precisaria de outras análises, uma inferenciazinha aqui, outra ali. Mas, basicamente, isso daqui é uma evidência bastante forte né, dessa afirmação que eu acabei de fazer. Também, em geral, onde tem mais equipamento que a média, eu vou ter menos gente morando. Então, são lugares menos populosos. E a renda é mais alta. Né? Então, ó, beleza. Tive alguns ensaios, já dei uma explorada, só fiz uma tabelinha né, para comparar um resuminho de médias. E tenho esses ensaios. Vou fazer a mesma coisa para a variável 2, na verdade, y3. Deixa eu mudar aqui. Que é o que a gente depois vai usar lá embaixo. E aí vamos olhar a distribuição agora. O Y3, lembrando, ele me diz assim, né? Qual que é se o distrito tem o número de equipamentos per capita, né, para cada 10 mil habitantes no município, é maior ou não do que a média do município. Tá? Então, aí, o que ele diz aqui pra gente? Ele diz pra gente assim, olha, onde eu tenho distritos que tem, né, uma renda, equipamentos per capita maior que a média, eu tenho 57% de brancos. Melhor, 57% dos brancos estão em regiões onde o número de equipamentos per capita é maior que a média.
42% dos brancos, então, estão em distritos no qual é menor, e blá blá blá. Dos negros, mais uma vez, olha, isso aqui é curioso. 72% da população negra mora em distritos onde eu tenho uma quantidade de equipamentos maior do que a média, e 27 onde menor. Aí, como eu estou olhando equipamentos, né, aqui provavelmente está enviesado pela distribuição de bibliotecas, né? Eu poderia quebrar isso em outras, em outras, em outras análises, né? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, se eu colocar bibliotecas aqui, ops, oh, tá, bibliotecas. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Beleza, já tá terminando. E aí eu tô repetindo essa análise também. Não, não sei. Não daria para quebrar. Mas enfim, reproduzindo a mesma análise para outro gráfico e tal. Que, ó, lembrando, eu estou usando aquele contains, né? Tô fazendo group by, summarize, mutate, e aquele pivô que, só para deixar a tabela no formato bonito, mas eu não precisaria. Já poderia olhar aqui, né, com aquilo que a gente reviu lá. E aqui eu estou só usando os pivô para modelar o dado e deixar ele com um resultado fácil de interpretar. Dado que eu já tenho alguns insights, né? Eu vou olhar aqui a correlação entre algumas variáveis. E aí, primeiro eu vou olhar essa correlação na forma de dados, assim mesmo, né? Então, eu vou ver aqui, por exemplo, que ó, a renda domiciliar ela tem uma correlação de 56% com equipamentos, ao mesmo tempo que ela tem uma correlação de 57% com o número de pretos. Sim, menos 57, ou seja, quanto maior a renda, maior o número de equipamentos. Quanto maior a renda, como é uma correlação negativa aqui, ela está me dizendo que menor o número de pretos. Ou quanto mais o número de pretos, menor a renda domiciliar média, tá? Então, a correlação, ela ajuda a gente a entender também essas relações entre as variáveis. E no caso aqui é uma matriz, eu posso olhar essa matriz na forma de um gráfico de correlação, né? Então, a correlação da variável com ela mesma vai ser 1, invariavelmente, porque uma é igual a outra, né? Um valor vai ser sempre igual ao outro, se eu estou comparando duas. Uma não varia em função da outra. A correlação é 1. E aí eu estou vendo aqui que, ó, né, que estava mostrando para gente, ó, correlação de renda com pretos, de brancos, correlação legal aqui de
Bom, mais uma vez, desculpa, gente. Caiu novamente. Compartilhando a tela mais uma vez. Que saco isso, né? Bom, vamos lá. Então, aqui eu estava mostrando para vocês a análise de correlação, né? Me ajuda a entender as variáveis e tal. Aqui eu estou olhando quais são as que têm maior variação em relação ao meu target, né? Então, por exemplo, negros é uma variável que me ajuda a explicar, renda também me ajuda a explicar o meu target, né? E aí a gente vai agora construir uma árvore de decisões, que é o objetivo final aqui. Para isso a gente usa, para isso que a gente usa essa biblioteca rpart, né? Rpart é a biblioteca do R que tem funções para criar árvore de decisão, é o algoritmo de árvore de decisão. Então ele tem aqui, né, no help, tem aqui como que a gente usa. Você cria uma fórmula, eu vou mostrar aqui, passa o dado e tem uma série de outros parâmetros que você pode controlar. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó, essa aqui é a minha fórmula. Eu estou dizendo assim, que o meu y é igual a y3 e que o meu x é igual a... Ops, eu tirei aqui, né? Desculpa. Isso, eu tirei ele errado. Que o meu y é igual a y1, que tem ou não mais equipamentos que a média. Aqui, né? Distrito tem ou não mais equipamento que a média. E eu vou ver como que a variável negros 1000, né, que é a quantidade de negros dividido por 1000, quebra essa variável até me dar uma resposta. Tá? E aí eu monto a fórmula assim, dizendo que para y1 eu quero explicar com negros 1000. Digo que o meu dado é o df, meu objeto df, que o meu método é de classe, né, uma variável categórica, eu quero predizer uma classe, e vou adicionar um controle aqui falando, ó, me coloca uma profundidade, né, uma profundidade máxima de 3, e esse CP que é fugiu o termo agora, é o custo de aprendizagem do modelo. Falei, eu não vou ficar entrando nos detalhes do que isso significa, você não precisa saber para olhar para a árvore, né? E aí, no final das contas, o que eu faço? Eu gero esse objeto fit, tá? Separado, isso aqui. Isso aqui significa que eu estou ajustando o meu modelo. Ajustando o meu modelo de árvore, né? De modo que eu vou tentar explicar y1 com negros 1000, com a variável negros, né? O resultado é uma série de coisas aqui que ele me dá. Também não é só para você saber o que está por trás. Então ele fala, não, root, que é a raiz, né, tem 96 carinhas, né? E aí eu vou olhar a quebra, assim, assado, e por aí vai, né? A média é essa e tal, ele vai me dando um monte de resposta aqui. Para quem quiser aprender a interpretar isso melhor, depois eu aconselho procurar no Google, porque o que interessa para a gente aqui é olhar a árvore, né? E a árvore, eu vou usar essa rpart.plot, a minha outra biblioteca que eu já carreguei ali em cima, mas só para reforçar aqui, eu tenho que carregar aqui também. Eu tenho que carregar ela no meu ambiente. Já estava ali em cima, só daqui para relembrar. E aí o que eu faço? Eu pego o meu objeto que eu ajustei, esse fit, e eu passo dentro dessa função rpart.plot, ele me plota essa árvore. Qual que é a interpretação disso, né? Como eu falava, eu não sei se cheguei a enfatizar, mas uma árvore, na lógica dela, cada nó tem uma regra, né? Dentro dele. E aí o nó folha, que vem depois desse nó, ele é a resposta dessa regra, né? Até a gente chegar no desfecho. Então, quando eu olho essa árvore, eu estou vendo aqui, ó, que cada pedacinho dela tem uma regra. Então, aqui ele começa, né, da raiz, aqui em cima, e vai me dizer assim, a média de carinhas que tem menor ou igual, que a média, o número de equipamentos é menor ou igual à média, é de 22%. E aqui eu tenho 100% das observações, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai me fazer uma primeira pergunta.
o número de negros é maior ou igual a 18, que no caso é 18 mil, né? Se sim, e aí ele vai me dando a escalinha aqui, né? Todos esses que são azuizinhos, vocês podem ver a probabilidade, né? É esse 0,03. Então ele está me dizendo aqui, tem 62% da população dos distritos nesse primeiro nó do IES aqui, né? Do negros 1000 maior ou igual a 18 mil IES. Esse primeiro médio, ele tem 62% da população. 38% foi para o outro lado, né? São distritos que têm mais ou... Eu acho que essa variável está trocada, na real, sabia? Deixa eu só confirmar uma coisa. Curioso. Tá. E aí o que ele vai dizer para a gente é assim, ó, onde eu tenho menos do que... Eu tenho mais, né, do que 18 mil, de modo geral, a população... o número de equipamentos vai ser menor do que ou igual à média. Né? Então, para cada um desses nós, eu vou ter a classe estimada, que é esse primeiro valor que está aqui, menor ou igual à média. Então, ele estimou que a galera que cai dentro desse nó, de modo geral, vai ter menor ou igual à média, né, de equipamentos no distrito. O segundo valor é a probabilidade estimada. Significa assim que o que eu estou estimando é o maior que a média. Né? Então, ele está me dizendo assim, são 0,03, significa uma probabilidade de 0,03 dele ter maior do que a média, muito baixa. E aí, depois disso, ele faz uma segunda pergunta. Tá, tem mais do que 18 mil, mas tem mais do que 26? Essa parte aqui nem precisava quebrar mais, porque no final das contas, todo mundo vai ser menor ou igual à média. Aí eu vou olhar para os lugares onde tem maior tem menos, né, do que 18 mil negros no distrito, que é a galera que está aqui para a direita. Aí aqui, onde eu tenho menos negros, né, eu já vou ter um pessoal verdinho que vai ser estimado como maior do que a média. E beleza, isso aqui já deu vários insights para mim, que, bom, uma quebra importante, então, quando eu estou pensando no número da população negra num distrito, para explicar a quantidade de equipamentos que tem ali, né, explicando essa associação, é o marco de 18 mil negros, né? Onde eu tiver mais do que 18 mil negros, aí é o modelo que está me dizendo. Para explicar isso para vocês, eu teria que explicar o que está por trás do algoritmo de árvore de decisões. E aí não está muito no nosso escopo. Só quero mostrar para vocês que é um negócio simplesinho de fazer, né? Ó, vocês pegando aqui 2 linhas e uma mais para plotar a árvore. Isso aqui ajuda a gente a fazer interpretações, né? Mas na prática, o que a árvore de decisões vai fazer, ela vai buscar quebras que otimizem o resultado final, buscando minimizar o erro. Então, ela vai tentar alocar os distritos, no caso, os distritos aqui, em cada um dos nós, de modo que a medida de erro dela seja a menor possível. Né? E aí eu teria que explicar quais são as métricas de erro, qual que é a lógica, né, a lógica entrópica interna do algoritmo, enfim, aí entrar em matemática mesmo, sabe? A equação que está por trás da coisa é essa, não está no nosso escopo. Vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento, tá? Mas na prática é isso, assim, eu ainda não sei dizer o porquê, mas eu sei que esses 18 mil, eles representam um marco importante, né? E eu posso até, na verdade, olhar mais aqui, e eu vou ver que, na prática, se eu desço mais, eu tenho um marco aqui também em 9.1 mil, né? Porque se o cara tiver mais que 9.1 mil, ele é o único cara, desculpa, onde tem menos do que 9.1 mil negros, na prática é aqui onde vão estar os distritos que tem maior número de equipamentos. Tá? Então a gente vai lendo a árvore desse jeito, você chega em vários insights, lembrando que os valores que a gente pode obter nele aqui na árvore é essa. E aí, que é uma coisa legal, né? Ele, como eu falei, ele é um algoritmo de machine learning, né? Então ele pode fazer previsões para a gente. Então, dado que eu ajustei esse modelo, né, eu posso ver agora como que ele estimaria para mim. Aqui também não tem muito rigor,
eu precisaria ter dividido esse dado em amostras diferentes para o treinamento, que é essa etapa aqui. Essa etapa eu digo que eu estou treinando o modelo, ajustando o modelo aos dados, eu estou treinando esse modelo, e depois eu coloco esse modelo para fazer predições para mim. Para fazer isso aqui de forma rigorosa, eu teria que ter dividido essa amostra em uma amostra de treino, uma amostra de teste, uma outra amostra de validação, enfim, a gente só vai ver como que funciona essa dinâmica. Então, na prática, eu posso usar essa predict, essa função predict, e eu digo que aqui o meu modelo fit, né, a árvore que eu ajustei, vai aqui dentro, e eu digo para ela que eu quero usar a variável, para, né, a minha variável dependente x. Então, pode ver que aqui eu não estou dando o y1, né? Eu só estou dando o que eu estou tirando daqui, é só a variável negros 1000. Só essa, né? Ele vai ignorar a geometria lá. Então, dado o valor de número de negros, a quantidade de negros em um distrito, né? Como que esse modelo me prevê se aquele distrito tem ou não mais equipamentos do que a média do município? É isso que a gente vai ver agora. E aí eu criei esse resultado e guardei aqui. DF Y1 pred. Ele tem aqui as respostas. Foi isso que ele previu para mim. Lembrando que o que ele está tentando prever é isso aqui. É essa variável, né? Então vamos agora ver o resultado, tá? Eu vou fazer o que a gente chama de uma matriz de confusão, que é cruzar e fazer uma tabela de frequências entre a minha variável resposta e a minha variável estimada. Então, ó, super legal. O que ele está me dizendo aqui? Que só a variável negros, com a variável negros, ele vai me acertar. Ó, tá vendo aqui, ó, menor que a média, menor que a média. Significa que esse 72, ele disse que era menor do que a média e acertou. Deixa eu contar isso aqui diferente, melhor para visualizar. Def, count, y1 pred, que a gente vai saber o que está no eixo. Ops. Isso. Ó, onde ele disse, essa aqui é a estimativa, esse aqui é o valor real. Então aqui ele estimou que era menor ou igual à média e o valor real era menor ou igual à média. Ou seja, ele acertou 72. Aqui ele disse que era maior que a média, previu que era maior que a média e o valor real era menor ou igual à média. Eram 3 que ele errou quando disse que era menor ou igual à média. Aqui, o valor real é maior ou igual à média, é maior que a média. Aqui ele previu menor ou igual à média. Ele errou 14. Aqui, é maior que a média. Maior que a média, ele acertou 7. Então, quando eu joguei esse predict aqui, né, e falei, ó, pega o modelo, fit, pega esses dados aqui e me prevê, pelo número de negros, qual que é a classe que eu tô... se esse distrito tem mais que a média, mais equipamentos culturais que a média do município, ou menor ou igual a isso, tá? Menor ou igual a média. E aí a gente, enfim, isso daqui parece um negócio besta, mas quando a gente se dá conta que, tipo, enfim, a ponta, né, do machine learning é simplesmente isso, tá? Claro que você tem todo um processo anterior, preparação dos dados, a preparação dos dados, o processo de você entender, né, o que você está modelando, você buscar as fontes corretas melhores de dados, você prepará-los, fazer o feature engineering, né, que é criar novas variáveis que ajudem a responder a pergunta, né, a modelar o seu problema, você escolher o algoritmo correto, enfim, ou correto não, né, o mais adequado para o seu problema. Tem uma série de coisas que você tem que conhecer, mas na hora que você vai colocar no código, né, basicamente, ajustar um modelo e fazer uma predição, vai ser isso aqui, tá? É um negócio muito simples, né? Porque a gente imagina que seja. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, que eu fiquei, não, mas isso é que os caras chamam de machine learning? É assim? Depois vai entender que tem muito mais coisa por trás, mas
na hora de colocar no código, é simplesmente isso, tá? Então, beleza, a gente fez uma árvore, agora a gente vai fazer uma outra só para teste, e aí vai encerrar. Então, a outra, a gente viu se a quantidade de pessoas negras explicavam, né, como que elas explicavam qual a associação delas com o fato do distrito ter mais ou menos equipamentos culturais que a média. Aqui a gente vai ver a renda domiciliar e pessoas negras, essas duas variáveis, como que elas explicam ou como que se ajustam o modelo com essas duas variáveis, no caso de explicar se o distrito tem não o número de equipamentos maior que a média, mas o número de equipamentos per capita maior ou menor do que a média, tá? E aí a distribuição nossa é essa aqui, ela é mais equilibrada, né? Lá eu tinha 78 e 21 e alguma coisa, que eu tenho 58% dos distritos, né? 56 distritos tem equipamentos per capita menor ou igual à média, 46 distritos têm equipamentos per capita maior que a média. E a média, né, de equipamentos per capita no município é de 2,33. Então ele está dizendo que 56 tem menos que isso, 40 tem mais que isso, tá? Que dá 41%, 58%. E aqui, ó, vocês podem ver que basicamente é copiar e colar aquele código. Eu troquei isso aqui e adicionei isso aqui. E aí, quando eu estou fazendo aquilo, lá é uma árvore simples, nessa aqui já é uma árvore que tem duas variáveis dependentes, essas variáveis do eixo X, né? Aqui, renda domiciliar média e número de negros no distrito, tá? O método é classe, porque eu estou fazendo uma predição categórica, eu estou estimando uma categoria, uma classe, e aí isso aqui é igual ao outro lá também, que era uma profundidade de até 3, e vou rodar. E aí ele vai mostrar para a gente um pouco diferente, né? Ele vai falar assim, olha, se tem menos que 33 mil negros, basicamente o número de equipamentos per capita vai ser menor ou igual à média. Se tem mais que 33 mil negros, pode ter número de equipamentos per capita maior que a média, né? Aqui ele inverte um pouco. Desculpa, se tem mais do que 33 mil negros, vai ter, a tendência é que tenha, que seja um distrito com um número de equipamentos per capita maior que a média. Se a população é menor do que de negros, é menor que 33 mil, aí a tendência é que o distrito tenha uma quantidade de equipamentos per capita menor do que a média. Tá? E aí fica bem claro essa divisão aqui. Tá? Se tem mais do que 33 mil negros naquele distrito e a renda domiciliar média é de menor do que 2.372, também. Fora isso, ele vai estimar que o distrito tem mais equipamentos per capita do que a média, né? Per capita não, para cada 10 mil habitantes, que é a variável. E aí a lógica é a mesma, tá? Eu simplesmente pego, faço o predict. Aí aqui, como eu usei, eu tenho que passar sempre no eixo aqui para predizer, né? Eu tenho que passar sempre as variáveis que eu usei para modelar. Então lá eu usei só negros 1000, né? Eu só passei negros 1000. Aqui eu estou passando a renda domiciliar média e o número de negros, o número de cada mil negros no distrito, né? E aí eu faço a mesma coisa, ele vai me dar a arvorezinha que a gente já viu. Vou fazer a predição. E vou aqui olhar cadê? Eu quero copiar isso aqui. Aqui é tão mais simples aqui, eu tenho que fazer daquele jeito mesmo. Aí. Def e Y3 o df e Y3 pred. Então ele vai me dizer assim, ó. E aí eu posso olhar isso em percentual também, tá? Para poder ver o meu erro relativo. Lembrando que essa table, né, ela vai me calcular uma tabela de frequência, aqui condicional, e aqui eu vou tirar a frequência relativa, né, as proporções.
Então, o que ele está me dizendo, né? Que 54% da galera que ele preveu como... Aqui ele está dividindo tudo, né? Assim não é legal para somar, não. Mas basicamente o que ele está me dizendo é assim, ó, isso aqui é acerto, tá? Isso aqui é acerto, por quê? Porque aqui ele previu. Aqui o valor real, que está na linha, né? Era menor ou igual à média. E ele previu que o valor é menor ou igual à média. Eu tenho 54% dos distritos. Aqui, o valor real é maior que a média, e ele previu maior do que a média. Tem 27. Então, se eu somo isso, né? Aqui, mais isso aqui, deixa eu colocar os zeros. Eu vou ver que eu estou acertando ao todo 81% dos distritos, né? 52 mais 27, 72, 78. Eu acerto 78 de 96 distritos se ele tem menos ou mais do que a média da cidade, do município, em termos de equipamentos para cada 10 mil habitantes. Tá? Enfim, isso aqui é um probleminha simples, né? Mas pensem que essas coisas podem ajudar a gente a responder muitas outras perguntas, né? Quem estiver fazendo um TCC, por exemplo, e sei lá, precisa entender a relação do da quantidade de orçamento distribuído para uma subprefeitura, para as subprefeituras, com o desempenho escolar dos estudantes, né? Então a gente pode tentar, por exemplo, prever, ou prever no caso, né, construir uma árvore de decisão que vai me quebrar, né, uma série de variáveis como número de habitantes na subprefeitura, a renda domiciliar da prefeitura, dos habitantes daquela subprefeitura, daquela região, o número, sei lá, de comércios do tipo padaria que tem, e sei lá, né, o número de escolas, o número de vagas por criança. E aí eu vou organizar essas variáveis e vou tentar prever se se aquele aluno ele vai ou não passar de ano. É um problema binário, né? E aí eu posso construir uma árvore de decisão que vai me quebrar, né, uma série de variáveis, vai me mostrar um conjunto de regras que me ajuda a entender como que essas variáveis estão associadas com o fenômeno que eu estou querendo olhar, que no caso é o aluno passar ou não de ano, né? Se eu já sei previamente, no começo do ano, né, dado o histórico de dados que eu tenho, que um aluno ele tem uma probabilidade alta de não passar de ano, né, o professor dele pode, durante o ano todo, dar uma atenção um pouco mais intensa para aquele aluno, né? E aí a gente vai, enfim, direcionando o esforço onde ele é mais necessário, dada a nossa antecipação ao fato, né? Então, no final das contas, eu posso até reduzir as chances daquele cara que me tinha uma probabilidade alta de não passar de ano, passar de ano, porque já sabendo disso anteriormente, a gente fez um trabalho e no final das contas ele passou, né? Ele passou de ano e pegou bem o conteúdo. Ficou claro para vocês, assim, né, mais ou menos como explorar uma árvore de decisão para entender, encontrar padrões nos dados? Show, Pedro. Então, beleza. Mais ou menos. Eu vou precisar ver várias vezes esse vídeo para entender. Aham. Então, aí a minha dica é essa. Entra lá no repositório, pega esse notebook do caso 3, né? Faz umas brincadeiras, olha a árvore, dá uma pesquisada. é, e aí eu repito, meu e-mail tá aberto, tá? Quem quiser trocar ideia pode mandar mensagem e tal. A gente vai, dentro do possível, se ajudando a aprender, tá? Por hoje era isso. Eu agradeço vocês, enfim, por ficarem aí, mesmo com todo esse cai, não cai, volta, não volta, e pela compreensão também com o ocorrido ontem, tá? Bom, por hoje era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, show. Se não, boa tarde, bom final de semana para vocês, galera.
Boa, Obrigado Tatiana, por boa, ficar. Cacilda. Boa, Marcos André, Raimundo, valeu, Luísa, Beatriz, Pedrão.